Olá, pessoas, boa tarde. Eu sou Leia Santana, para quem não me conhece, eu sou recém-doutora pelo Núcleo de Estudos Interdisciplinares em Gênero, Mulheres e Feminismo, que é o PPG-UFBA, aqui na UFBA, em Salvador. Eu vou pedir desculpas para começar, porque a câmera vai ficar mexendo um pouco, eu sinto muito, eu não consegui acessar pelo computador, eu estou fazendo a fala pelo celular, e aí, óbvio, né, a ansiedade da apresentação deixa a mão meio tremida, então, se vocês sentirem a câmera tremendo um pouco, descontem que é a ansiedade da fala. A fala que eu vou compartilhar com vocês hoje é sobre, como eu falei, eu sou pesquisa, trabalhei durante algum tempo no PPG UFBA, fiz PPG NEM UFBA, eu fiz meu mestrado e doutorado no PPG NEM UFBA, e para dar um pouco de contexto, para vocês entenderem de onde vem essa fala. Eu sou Relações Públicas, eu sou formada pela UNEB, pela Universidade do Estado da Bahia, sou muito apaixonada pela minha profissão, adoro trabalhar com comunicação, e durante a maior parte da minha trajetória profissional, eu trabalhei como assessora de comunicação, trabalhando com assessoria de comunicação, e eu tive a honra e o privilégio de trabalhar durante algum tempo em um projeto de pesquisa chamado Pathways of Women's Empowerment, que são caminhos de empoderamento de mulheres, trilhas de empoderamento de mulheres, conhecido como Projeto Tempo aqui no NEIM, em Salvador. Esse projeto era um consórcio internacional que reunia 5 diferentes países, em que pesquisadoras observavam quais eram as trilhas, os caminhos trilhados para que as mulheres conseguissem ganho, crescimento pessoal, crescimento econômico, acesso à comunicação, acesso aos seus direitos. E uma coisa que ficou muito aparente para todas nós, pesquisadoras e para a equipe de comunicação, era o quanto era fantástico que as trilhas de empoderamento, os caminhos para o empoderamento dessas mulheres sempre fossem caminhos coletivos. As mulheres conseguiam acesso a mais direitos, a mais possibilidades de trabalho, a mais possibilidades de educação, aos direitos coletivos, políticos, inclusive, através de caminhos coletivos. Isso foi uma coisa que foi muito presente em todos os 5 países. E aí a gente está falando de Egito, de Gana, a gente está falando de Bangladesh, Brasil e Inglaterra. Então percebam que são muito diferentes localidades, com histórias culturais muito diversas, mas que todas chegavam no mesmo ponto, que éramos a junção de mulheres era o que fazia as coisas acontecerem. Durante esse processo que eu estava no NEM, eu trabalhei também, eu fiz uma especialização em gênero e políticas públicas, e ainda querendo, assim, ainda no anseio de trabalhar com políticas públicas de comunicação, eu me surpreendi em descobrir que são pouquíssimas as políticas públicas pensadas para acesso à comunicação e para distribuição de conteúdo que fosse que tivesse diversidade de gênero, que tivesse diversidade sexual, que tivesse, enfim, acesso a políticas de comunicação que contribuíssem para o crescimento. E durante esse processo aconteceu, muito por acaso, durante uma reunião, uma das professoras, comentando sobre representação e representatividade de mulheres, comentou que era muito interessante que estávamos em pleno ano 2000, 2010 quase, e que existiam tantos estudos sobre a representação de mulheres, mas tão poucos estudos sobre a autorrepresentação de mulheres. A gente já sabe, agora nos anos 2010, o quanto as mulheres são mal representadas na mídia. Mas e qual é a representação que as mulheres fazem de si mesmas? Isso, para mim, foi o start para pensar em como existiam os espaços dentro da comunicação precisavam ser habitados por mulheres. E isso me deu o start para pensar em onde é que essas mulheres trabalham, em que espaços da comunicação as mulheres trabalham. Ao mesmo tempo, sempre me foi interessante para mim pensar em cultura pop. Não é à toa, vocês estão vendo aqui, a minha princesa Leia, que me chama muita atenção, não só pela coincidência do nome, mas porque em plenos anos 70, a gente tinha uma representação, especialmente no momento em que, dentro dos filmes de ficção científica, onde existe uma prevalência
de homens interessados nessa área, a gente tinha a construção de uma personagem que se torna tão importante para a saga, como é a Princesa Leia, que tem uma participação tão intensa nas participações políticas e etc., mas que até hoje não foi, que nunca foi pensada como uma personagem principal dentro daquele processo. E daí, assim, eu acho muito bacana que Nayade tenha feito essa exposição, que tenha vindo logo antes de mim, fazendo essa exposição sobre a apresentação de personagens lésbicas dentro do cinema, porque uma coisa que me chamou muita atenção foi a gente tem pouquíssimas mulheres trabalhando por trás das câmeras. A gente tem pouquíssimas mulheres trabalhando na área de direção, por exemplo, ou de roteiro. A gente tem poucas mulheres trabalhando com produção. E daí eu fui encontrar dentro daquele que era o espaço do audiovisual e do cinema, que é tido como o maior reprodutor de violências de gênero, que é a pornografia, foi onde eu fui encontrar um espaço em que mulheres dominam a cena, que é esse movimento que inicia desde o final dos anos 70, passagem para os 80, chamado de pornografia feminista. E não vou negar que foi uma surpresa muito grande para mim, em perceber que, naquele espaço, que é historicamente um espaço dominado pela produção masculina, um espaço dominado pela audiência masculina, a gente tivesse mulheres trabalhando para mudar essa cena. E são mulheres que se entendem enquanto feministas, que colocam em prática políticas de aumentar a visibilidade de mulheres, de pensar na produção baseada em roteiros femininos, de colocar na tela e com grande visibilidade quais são os desejos das mulheres. Uma das primeiras coisas que eu fiz nesse momento, no momento dessa pesquisa, foi verificar, por exemplo, qual era a presença de mulheres no cinema e qual era a presença efetivamente de mulheres trabalhando no cinema. Eu vou pescar aqui da minha apresentação, aproveitar que eu posso olhar para o computador. Uma coisa que eu descobri logo de cara foi, observando as pesquisas do Sundance Festival, que é um festival de cinema... estou aqui buscando a informação. Que é um festival de cinema que produz e que privilegia cinema independente. A gente tinha, para cada uma diretora mulher, 4 diretores homens. Cadê minha mão? Aqui. 4 diretores homens. A produção feminina é muito pequena. Dentro do esquema de pornografia feminista, um grande incentivo que as mulheres fazem é de sempre trabalharem em grupos. Então, se tem uma mulher diretora, você vai ter também uma mulher produtora, uma mulher iluminadora, uma mulher trabalhando com maquinário, uma mulher trabalhando com iluminação. Existe um movimento entre elas de sempre incentivar e de passar adiante as informações técnicas sobre como montar o seu próprio estúdio, o seu próprio esquema. Como também existe uma preocupação muito grande em ajudar umas às outras para que, em conjunto, se possa haver uma distribuição desse material. Porque isso é outro gargalo dentro da indústria do cinema. Mesmo quando mulheres fazem produção de cinema, por conta da distribuição ser muito pautada pela mão masculina e pelo olhar masculino, muitas vezes esse trabalho de mulheres ele é descartado. Porque uma produção de mulher, não se espera que aquela produção de mulher vá dar efetivamente um bom lucro. E a distribuição acaba sendo represada. É a gente pensar, por exemplo, que em 80 anos de Oscar, a gente teve uma mulher indicada, uma mulher premiada para cargo de grande diretora, e ainda assim com um filme de guerra. O que seria, dentro de uma ótica geral, um tema predominantemente masculino. As histórias de mulheres, as histórias pensadas sobre a vida das mulheres, acaba sempre ficando em segundo plano. Então, ter esse movimento em que a gente consegue habitar dentro desse lugar de tanta misoginia e de tanto racismo, inclusive, um espaço em que mulheres conseguem dar sua voz, me parecia incrivelmente potente. Especialmente pensando que a gente vive numa sociedade que criminaliza a sexualidade de mulheres. A gente tem um alto índice, por exemplo, de mulheres que, por serem lésbicas, por exemplo, perdem guarda de filhos. Mulheres que, por terem relacionamentos não usuais, podem perder empregos. Mulheres que não são ensinadas a gostar do próprio corpo. Especialmente quando a gente fala na construção de mulheres negras,
são mulheres que não são ensinadas a amar a si mesma e a ter orgulho da sua sexualidade, do seu corpo, daquilo que é do seu desejo. E daí eu lembro também, assim, uma das coisas que me impulsionou muito a pensar nesse processo foi, por exemplo, descobrir um texto da Audre Lorde. Para quem não conhece, indico muitas as leituras da teórica da escritora e poetisa negra Audre Lorde, em que ela fala, é um texto muito bonito em que ela fala que a poesia não é luxo. E que ela, em vários momentos desse texto, ela resgata de que é necessário para as mulheres falar sobre as suas próprias histórias e falar sobre a beleza das suas vidas. Eu não consigo ver uma outra forma de falar sobre beleza, a não ser, assim, eu consigo ver diversas formas de falar sobre beleza, mas eu não consigo pensar em como a gente efetivamente se orgulha da nossa história, se orgulha da nossa vida, se a gente não tem o direito de falar sobre a nossa sexualidade. Então, é muito impactante perceber que existe esse espaço em que a sexualidade das mulheres, o desejo das mulheres, as formas de toque entre as mulheres são tão privilegiadas. E principalmente um espaço em que a gente consegue ter o desejo feminino levado em primeiro plano. Não como um desejo pensado por outrem sobre nós, mas o nosso desejo, as nossas vontades colocadas em tela por pessoas que, como nós, têm corpos similares, culturas ou criações similares às nossas. Tem mais uma série de detalhes eu acho que seria interessante, assim, recomendo que vocês deem uma olhada, assim, eu acho muito importante a gente pensar também que a gente está trilhando novas histórias e pensando sobre narrativas que não são usualmente postas em prática e colocadas em público. Então, é pensar, por exemplo, que o público de pornografia hoje, pelo menos no Brasil, a gente tem o maior produtor de pornografia na América Latina. Nós somos o 16º país no mundo a mais produzir pornografia no mundo. A gente tem uma produção simbólica muito significativa, inclusive uma produção simbólica muito potente de filmes sobre sexualidade, mas de filmes que ainda assim tratam a mulher como o outro. É importante a gente retomar essas histórias para nós. É importante que a gente tenha esse direito de colocar adiante as narrativas que vêm da nossa vontade, até para conseguir, de alguma forma, fazer um enfrentamento a esse imaginário que nos é imposto e a esses desejos que nos são impostos, mas que não vêm de nós. É uma forma da gente discutir discutir os nossos corpos, entender que os nossos corpos são comuns e são normais, ver em tela grande outras pessoas que têm as mesmas estrias, os mesmas acne, que têm o cabelo desgrenhado ou que não tem cabelo, enfim, perceber que o nosso corpo é desejante e é desejoso, e principalmente que nós podemos tomar as rédeas das nossas próprias histórias. Eu vou pedir desculpas novamente pela tremida da câmera e talvez pela tremida da narrativa. Agradecer infinitamente a paciência e a presença de todos vocês, de todas vocês, e passo a palavra para minha companheira de pesquisa, Luana Souza. Muito obrigada.